Onde os candidatos fazem perguntas com tema livre. No final, vão dar o recado ao eleitor. Pelo sorteio feito anteriormente, a primeira a perguntar é a candidata Priscila Krause. Candidata, para quem vai sua pergunta? Para o candidato Geraldo Júlio. A senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, desde o início da campanha, esse é o primeiro debate que o senhor participa. Mas no seu guia eleitoral, através dos marqueteiros, o senhor justifica muito o que não fez por conta da crise. Mas o fato é que hoje o Recife tem várias obras que estão inacabadas, que já se somam mais de 110 milhões de reais nessas obras. De fato, a crise é a justificativa ou o senhor prometeu mais do que o que podia cumprir? Candidato Geraldo Júlio, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Priscila, realmente tem obra inacabada no Recife, mas não é só no Recife. A gente tem obra inacabada no Brasil inteiro. Porque, na realidade, gente, o Brasil parou. Aliás, o Brasil parou, não. Pararam o Brasil. Viraram o Brasil de cabeça para baixo. E essa crise, você que está em casa, está sentindo na pele. Ela é real. Ela está em todas as casas do brasileiro, sobretudo aqui no Nordeste. A gente tem hoje mais de 4 mil municípios brasileiros que não conseguem sequer pagar a folha de pagamento. Então, num quadro desse, o gestor público ele precisa fazer a escolha adequada para cumprir aquela ação mais urgente que precisa ser feita. A crise é real, você sabe, todo mundo sabe. A gente fez escolhas e a gente fez obras. Conseguimos concluir obras importantes, como foi a Via Mangue, que estava travada, precisava de muitos recursos. A gente conseguiu, foi lá e concluiu. A gente conseguiu também fazer o primeiro hospital construído pela Prefeitura do Recife. Em apenas 3 anos, levantamos um hospital grande que está fazendo atendimento de serviços que precisavam para a mulher. A mulher precisava de serviços e o SUS não fazia atendimento. A gente fez também a recuperação de unidades de saúde. Foram mais de 100 que foram recuperadas, quase que reconstruídas algumas delas. Construímos creches e escolas, foram 10, construímos 5 escolas novas, fizemos obras em morro. Nós fizemos muitas obras na cidade, muito mais do que se fazia antes, porque a gente economizou. Eu criei a Controladoria Geral do Município, que criou o Portal da Transparência, que é o melhor do Brasil, reconhecido pelo Ministério Público Federal e pela CGU. Consegui reduzir o gasto custeio e fazer mais investimentos, mesmo em época de crise. Candidata Priscila Krause, a senhora tem 1 minuto. Eu queria lembrar a vocês que estão em casa que nos últimos dias da campanha de 2012, o então candidato Geraldo Júlio foi no cartório e registrou suas promessas. Infelizmente, não conseguiu cumprir a grande maioria delas. E hoje nós temos exemplos como a Ponte Monteiro e Putinga. Pode ir lá, fica por trás do Colégio Silva Jardim no Monteiro. Só tem a base. Como a UPA Especialidade do Ibura de Baixo, na Avenida dos Rios, foi gasto 3 milhões de reais. Só está na fundação. Isso é uma forma de desperdício de dinheiro. A crise, ela existe, ela é real, mas ela não pode ser a justificativa para tudo, porque governar são escolhas. E a atual gestão, o atual prefeito, o candidato Geraldo Júlio, escolheu gastar mais de 100 milhões de reais em funções gratificadas em cargos comissionados. Resolveu gastar 115 milhões de reais em propaganda. Resolveu gastar muito dinheiro com aquilo que o Recife não precisa. Resolveu gastar 239 milhões de reais com shows e eventos. Isso é o que é a política cultural. Candidato Geraldo Júlio, 1 minuto para a tréplica. Olha, gente, escutando um discurso como esse, parece que nada que foi feito no Recife presta. Nenhuma ação, nada do que a gente fez nesses 3 anos e meio presta. O ProUni Recife, o Passe Livre para as crianças, o tablet, a robótica, as ações na saúde, uma ressonância que uma mulher pode fazer lá no Hospital da Mulher, parece que nada presta. Na realidade, gente, a gente criou a Controladoria Geral do Município. Essa controladoria não existia. Chamamos um procurador do Estado, um cara jovem, batalhador, para ser o controlador. Eu criei os cargos de analista de controle, criei os cargos, fiz o concurso e nomeei uma equipe competente que controla os gastos da Prefeitura. A gente conseguiu ampliar a capacidade de investimento da Prefeitura, dobrando ela. Nós dobramos a capacidade de investimento da Prefeitura para poder fazer mais coisas na cidade. Enfrentamos o Brasil de cabeça para baixo, que você sabe. Ninguém vai esconder a crise existe. Agora, nós conseguimos fazer muita coisa. Eu acho que esse discurso de que nada foi feito, de que nada na cidade presta, ele não condiz com a realidade nem com o seu sentimento. Agora, quem pergunta é o candidato Daniel Coelho. Candidato, quem o senhor escolhe para responder? Geraldo Júlio. O senhor tem agora 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Geraldo Júlio. Depois de 12 anos de PT e PSB, é verdade, a educação do Recife estava muito mal.
a rede ela era a 19ª pior rede entre todas as capitais. Mas quando saiu o último IDEB, mesmo Pernambuco tendo avançado no ensino médio, a gente viu que o Recife andou para trás, saiu do 19º para 22º entre todas as capitais do Brasil. Aí eu queria fazer uma pergunta bem objetiva ao candidato, pediria que o senhor não enrolasse e dissesse a resposta. O senhor sabe qual é a posição de Pernambuco no IDEB, qual a posição de Recife em relação às outras cidades do interior? Candidato Geraldo Júlio, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Nós encontramos realmente a educação do Recife numa situação muito difícil e você sabe disso. Iniciamos um trabalho há 3 anos e meio atrás, não são há 10 nem 15 anos, 3 anos e meio atrás. Quem governou antes disso não fomos nós, né? Você conhece. Agora, a gente fez um processo de transformação desde dentro da creche, onde a gente colocou uma mesa interativa para começar o desenvolvimento das crianças lá na creche, porque creche não é só para botar menino, creche tem que desenvolver o aprendizado. Fizemos dentro da escola um grande programa. Colocamos tablet, colocamos robótica, nós fizemos um programa chamado Mente Inovadora. Os meninos nossos tiraram as melhores notas de matemática e português na história do Recife, na avaliação feita pelo governo do estado, que é o SAEP. E tiraram também as melhores notas do IDEB. Nós conseguimos o maior avanço do IDEB e conseguimos ganhar posições. O dado não é esse que ele apresentou. Nós ganhamos posições no IDEB, né? Melhoramos em relação às outras capitais, mas mais do que isso, descongelamos, porque o IDEB do Recife não avançava. A gente conseguiu avançar no IDEB. E mais ainda, a gente deu passe livre para poder, aquelas famílias que têm dificuldade, inclusive, de pagar a passagem para o menino ir para a escola. Às vezes o menino tinha que ir andando 30, 40, 50 minutos. Eu conheci Carlinhos. É um menino que precisava andar 40 minutos para chegar à escola. Hoje ele usa o passe livre, ele faz robótica, ele está no Mentes Inovadoras, ele está tendo a vida dele transformada. E para o jovem, a gente fez o ProUni Recife, que está dando oportunidade para mais de 700 jovens fazer a faculdade particular com bolsa integral dada pela prefeitura, algo inovador na cidade. Candidato Daniel Coelho, 1 minuto. Diria aí que nossa equipe de Facebook, mais uma vez, desmascarasse o que não é fato. Era 19º e agora é 22º, eu pediria que fosse postado, né, para as pessoas poderem ver que a gente tem compromisso com o que a gente fala. Sabe por que o candidato não respondeu com a posição de Recife em relação às cidades do interior? É porque Recife é a 93ª cidade no IDEB do estado de Pernambuco. Como é que pode Recife, a cidade mais rica do estado, a capital, perdendo para cidades do interior no IDEB? Isso é inadmissível. E olha que o custo de Recife é alto. Sabe quanto custa um aluno por mês na rede municipal de ensino aqui no estado? R$ 860 por mês é o que custa um aluno aqui na rede municipal. Sabe quanto custa em Teresina? Em Teresina custa R$ 290. Só que Teresina não é 22º do Brasil, não. É a 2ª capital. Lá eles estão dando valor ao dinheiro. Como é que o Recife não faz? Então é muito importante que a gente faça essa análise. É por isso que ele não respondeu. 93ª cidade, perdendo para as cidades do interior. O Recife nunca passou por um vexame desse. Candidato Geraldo Júlio, o senhor tem 1 minuto. Olha, gente, nenhuma proposta para a educação. Ele faz uma pergunta sobre a educação e não apresenta nenhuma proposta para mudar o futuro da cidade. A gente fez e a gente tem proposta. Nós vamos levar o quadro digital para dentro da sala de aula. E o quadro digital vai permitir o professor levar audiovisual, imagens, som, imagens para poder mostrar e fazer melhor a sua aula. Vamos fazer quadras nas escolas também, laboratórios de ciência e tecnologia e o programa do Recife para o Mundo, que vai fazer intercâmbio internacional, podendo levar o menino para conhecer outra cultura e aprender o inglês. É um programa vencedor do governo do estado, Ganha o Mundo, e a gente vai fazer agora no município. Agora, ele pensa que o Facebook dele é o dono da verdade. O que ele bota lá, ele pensa que é verdade. Isso não acontece, gente. Isso não é realidade. Tenho a impressão que ele ficou preocupado porque viu a contradição do posicionamento do deputado com o candidato. Uma contradição séria, uma contradição que fala de responsabilidade, coerência e seriedade. Agora é a vez do candidato João Paulo perguntar. Sua pergunta, candidato, vai para quem? Priscila. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a situação dos morros da cidade do Recife. Nesses últimos 4 anos, na verdade, os morros da cidade do Recife estão vivendo um clima de muita insegurança. Mães e pais de famílias que não conseguem mais dormir, a falta de manutenção em escadarias. Como é que a senhora vê essa situação? Candidata, 1 minuto e meio para a sua resposta. As áreas de alto e de morros no Recife, elas precisam sim de uma atenção especial. Infelizmente, o atual prefeito prometeu erradicar
significa acabar os pontos de alto risco e de muito risco dos morros do Recife. Os dados são controversos. De quantos pontos são esses? Vai desde 3.000 pontos declarados pela imprensa até 140.000 declarados pela própria prefeitura no site oficial. O fato é que a gente vai instituir uma política permanente de segurança nos morros, prevenindo os acidentes. Porque isso não pode ser operação inverno nem operação verão. A gente está tratando da vida das pessoas. E não se pode ter simplesmente as ações paliativas, aquelas ações que resolvem o problema na hora. A gente tem que maximizar, levar o máximo possível ações definitivas que resolvam efetivamente o problema das pessoas. E a gente precisa, sim, priorizar e colocar os recursos para que essas soluções, que sejam o muro de arrimo, o muro de contenção, que seja a manutenção das escadarias, das canaletas, que elas realmente sejam feitas de maneira programada, organizada e que aconteçam, para que não volte a acontecer o que está havendo hoje no Recife, o medo nas pessoas nessas áreas de altos e de morros. Candidato João Paulo, o senhor tem 1 minuto agora. Eu quero dizer que a nossa gestão foi um verdadeiro sucesso, porque eu encontrei Recife com 10.000 pontos de risco, alto risco na cidade. E nós reduzimos em mais de 7.000, fazendo um trabalho permanente nas encostas e durante todo o ano, não exclusivamente quando se ameaçava chover. Fortalecemos o Parceria com mais de 3.000 obras no Parceria durante também todo o ano. Vamos retomar o nosso programa de monitoramento permanente dessas áreas. E naquelas áreas onde nós efetivamente não consigamos ainda resolver, nós sempre fizemos um trabalho de retirada das antes que uma tragédia pudesse acontecer. Então é por isso que os morros é a nossa também grande prioridade. Agora 1 minuto de tréplica para a candidata Priscila Krause. Nós precisamos ter uma política estruturada, fortalecer os órgãos que são responsáveis pelos cuidados no morro, inclusive a Codeci, que está em péssimas condições de trabalho. Nós precisamos, sim, ter uma política permanente de identificação desses pontos, de diálogo com as pessoas que moram nessas situações, para tentar retirá-las dessa realidade e colocar numa moradia segura. Ninguém aguenta mais morar em cima de uma lona, ou que a lona esteja abaixo de sua casa. A lona rasga, se liga, ninguém vem colocar, a chuva cai e as pessoas ficam em pânico. Esse é um trabalho que tem que ser permanente. E foi exatamente. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma justiça histórica. Desde o final da década de 70, que se começou a olhar para os morros do Recife e que todos os prefeitos deram a sua contribuição. Infelizmente, essa realidade vem mudando. E o trabalho de segurança nos morros vem sendo enfraquecido. Nós vamos retomar isso e garantir às pessoas a qualidade e a segurança no lugar que elas moram. Para finalizar o momento de perguntas, é a vez do candidato Geraldo Júlio. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Candidato João Paulo. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato João Paulo, eu encontrei a situação da rede de saúde da Prefeitura em muita dificuldade. Fiz um esforço muito grande, foram 160 reformas que a gente precisou realizar. Uma das grandes reformas que a gente fez, e muito importante, foi do Hospital Helena Moura, que tinha sido reformado pela última vez na década de 80 pelo então governador Miguel Arraes. O Hospital Helena Moura é um hospital infantil da Prefeitura do Recife, que fica ali na Tamarineira e agora está fazendo um atendimento de grande qualidade. Quais são suas propostas para a saúde? Olha, a saúde, na verdade, é importante lembrar que ela se agravou muito na sua gestão. A saúde, nós falamos aqui, a falta de medicamentos essenciais para a nossa população, como a diabetes, a pressão, a falta de médicos, a falta de capacitação, a falta de diálogo com os próprios servidores, há uma insatisfação dos servidores públicos em todas as áreas, a qualidade das nossas maternidades com respeito às mães. Na minha gestão, nós deixamos as 3 maternidades com a premiação do Unicef como maternidade amiga da criança. Recuperamos equipamentos, implementamos os agentes de saúde, que inclusive trabalhavam através de uma cooperativa, fizemos um projeto, esses servidores, através também de uma
lei federal do deputado Maurício Rantes, ex-deputado Maurício Rantes, conseguimos incorporar esses servidores à rede pública e vamos criar o Hospital da Criança em nossa cidade, porque a nossa cidade precisa. E quero dizer que quando o Geraldo reclama dos 4 anos, ele parece ter memória curta. O vice era Milton Coelho, que era do PSB. Então, essa responsabilidade, se foi assim, que não foi, é sua. Candidato Geraldo Júlio, o senhor tem 1 minuto. Olha, candidato João Paulo, desculpa com todo respeito, mas acho que você está confundindo. Você governou o Recife por 12 anos com João da Costa. João Paulo e João da Costa governaram o Recife por 12 anos. Um prefeito 8 anos e o outro prefeito indicado pelo primeiro por mais 4 anos. João Paulo e João da Costa, 12 anos no Recife. Agora, sobre saúde, gente, a gente criou um programa muito interessante aqui no Recife. O programa Mãe Coruja. Já quase 4.000 gestantes foram cadastradas. A gente garante as 7 consultas de pré-natal, 3 ultrassonografias, assistência completa ao parto e o atendimento da criança até os 5 anos de idade. Conseguimos reduzir a mortalidade infantil pela primeira vez. Fazia muitos anos que a mortalidade infantil não era reduzida aqui na cidade. E agora, para tratamento de AVC, hipertensão, diabetes, fisioterapia, nós vamos construir o Hospital do Idoso do Recife. Nós fizemos um hospital e vamos fazer outro, para atender uma demanda que existe. Você que está em casa sabe que a pessoa idosa do Recife precisa desses atendimentos. E agora eles vão ter direito a um atendimento de qualidade. Candidato João Paulo, o senhor tem 1 minuto. Olha, toda essa questões que ele está propondo, ou que existe, eu acho que não é na cidade do Recife. Pode ser que é qualquer outra cidade do mundo. As necessidades da população na saúde e o reclamo é em todo canto. É uma situação precária. As mães reclamando, não tem lugar para socorrer os seus filhos, as pessoas estão doentes e não têm o atendimento, o médico tem que se deslocar e nós vamos dar, Geraldo, daquela qualidade que eu deixei na nossa gestão, nas gestões do PT na saúde. Vamos voltar a ter a medicação, voltar a dar autoestima aos nossos servidores, voltar o programa de saúde bucal. Eu criei 3 urgências odontológicas na Campina do Barreto, no Ibura, em Afogados, que hoje estão fechadas. Chegamos agora ao momento das considerações finais. A ordem das falas também foi sorteada anteriormente. Cada candidato terá 1 minuto para as considerações finais. A ordem das considerações finais ela foi definida por sorteio na presença dos assessores dos candidatos. Então, cada candidato vai ter 1 minuto. A primeira a falar é a candidata Priscila Krause. Candidata, suas considerações finais. Nesse momento, eu quero me dirigir a você que está nos assistindo com toda a paciência durante esse tempo. Essa eleição é uma eleição de 2 turnos. E no primeiro turno, você escolhe aquela candidata que você acredita, que você confia, que tem as melhores propostas. Nossa campanha foi uma verdadeira declaração de amor ao Recife e ao recifense. Foi uma demonstração de respeito a vocês que estão em casa nos assistindo e que vivem o dia a dia dos problemas reais do Recife, que saem de manhã para trabalhar e enfrentam as dificuldades de uma cidade de verdade, de uma cidade diferente das propagandas. Nós fizemos uma campanha propositiva, apresentamos as nossas propostas desde agosto, para que você analisasse cada uma delas e decidisse o seu voto. Fizemos uma campanha olho no olho, a campanha da verdade. E é exatamente por conta disso que eu peço o seu voto. No dia 2, domingo agora, vote 25. Agora é a vez do candidato João Paulo. Candidato, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Eu quero agradecer a todos os telespectadores e quero agradecer à TV Globo por essa honrosa participação. Parabenizar o Márcio pela grande condução do trabalho e quero dizer que depois de 46 anos de militância, de muita luta em porta de fábrica, nas ruas, na comunidade, eu caminhei muito essa cidade e vi uma situação de muito abandono, de muitas dificuldades que o nosso povo vive. E foi isso que me trouxe ao coração uma energia extraordinária. Uma energia que, junto com a nossa militância, que cada dia se engaja mais, vai mudar o Recife a partir do dia 1º. Por isso, como nós sabemos que essa eleição é do 2º turno, e eu estou no 2º turno,
eu quero convocar todos vocês a trabalharem incansavelmente para no dia 2 votar 13, votar João Paulo prefeito. Candidato, a força do povo. Candidato Daniel Coelho, suas considerações finais? Queria falar com você que está em casa, que acompanhou nossa campanha, as nossas propostas, as mais eficientes e as que podem ser aplicadas. Nós falamos ao longo dessa jornada em fazer funcionar o que já existe, em detrimento de sair prometendo um monte de coisa que depois não vai ser cumprido. Nós falamos do Procreche, do ônibus seguro. Nós falamos do sistema informatizado de saúde que vai melhorar o atendimento da população. Nós construímos ao longo desse tempo uma alternativa real de mudança para a cidade do Recife. Todas as pesquisas estão mostrando que essa mensagem está sendo muito bem recebida. É por isso que todos os institutos têm que reconhecer que nós estamos crescendo e nos aproximando da segunda posição. A partir daí, a certeza de que nós vamos estar no segundo turno, ela nasce da sua esperança de um Recife diferente. É por isso que eu peço que domingo vista a sua camisa verde, acredite num Recife diferente e nos ajude a chegar no segundo turno para nós prosseguirmos esse debate e fazermos de verdade uma mudança para essa cidade. Muito obrigado, até domingo. Agora o candidato Geraldo Júlio. Quero agradecer a Márcio, a Rede Globo, a todos os candidatos que estão aqui e falar com você. Eu sei que tem muita gente descrente na política nesse momento e eu compreendo exatamente isso. São muitas notícias ruins que a gente vê no jornalismo, no telejornalismo, na política o tempo inteiro. Realmente eu compreendo essa situação. Mas quero dizer a você que eu faço parte de uma nova geração de políticos que tem compromisso com o trabalho, tem compromisso com o realizar e com o fazer. E eu queria pedir a você, não para agora voltar a acreditar e perder a descrença que estava na política, mas acreditar no nosso compromisso com o trabalho. Eu quero dizer a você que por tudo que a gente fez nesses 4 anos, a gente estava cumprindo a nossa obrigação e o nosso dever. Eu estou aqui pedindo a sua confiança para que a gente possa renovar a esperança da gente construir uma cidade melhor, da gente ter mais jovens fazendo faculdade, da gente ter mais meninos usando o passe livre, da gente continuar lutando por todos aqueles, sobretudo por aqueles que mais precisam. Obrigado a vocês, domingo a gente se encontra, eu conto com você. Chegamos ao fim do último debate entre os candidatos à Prefeitura do Recife, antes da votação de domingo. Agradecemos a presença dos candidatos e também a você que nos acompanhou pela TV e pelo G1, portal de notícias da Globo na internet. Convidamos você a acompanhar a cobertura das eleições na nossa programação. Neste sábado, o NETV primeira edição esclarece todas as dúvidas do eleitor. No NETV segunda edição, os institutos Datafolha e Ibope divulgam novas pesquisas de intenção de voto. No domingo, a cobertura começa bem cedinho com o Globo Comunidade, ao vivo, às 7 da manhã. Durante todo o dia, flashes e programas especiais vão contar tudo sobre o dia da votação. No início da noite, a apuração. Uma boa noite para você e um bom voto.